Segunda-feira agitada, até porque saiu o áudio do VAR da partida entre Fluminense e Vitória. Tem informação, novidades sobre o Kevin Serna que também foi divulgada nesta segunda-feira. Vamos falar sobre o mercado da bola. Vamos falar também sobre jogos importantes, até porque hoje tem disputa do Brasileiro, que pensando na nossa briga, tem adversários ali importantes para a gente tentar dar uma segurada. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Bem, como saiu o áudio do VAR, e esse é o assunto do momento, não tem como a gente começar por outra coisa que não. A divulgação do áudio do VAR, inclusive vale mencionar aqui, a CBF afastou os árbitros, tanto árbitros de vídeo como árbitros de campo. Ela já havia afastado o árbitro de vídeo e decidiu também afastar o árbitro de campo. Vários árbitros, inclusive, foram afastados nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Mas então vou colocar na tela para vocês a análise do VAR dos dois lances e a gente pode debater isso. Mas antes disso, é claro, vou pedir para você deixar o seu like. Se você curte, tá sempre bem informado sobre o Fluminense aqui com a gente. Aqui na tela comigo, pra gente começar pelo lance mais polêmico, que foi justamente o lance que envolve o Lima. E eu considero ele mais polêmico porque eu acho que o outro, ele abre margem para uma interpretação. E aqui não tem muita margem, assim, pelo menos eu não vejo. Eu tava te ouvindo, é que eu tava gerenciando com ele. Perfeito, ele ficou bravo que acabou batendo o joelho, mas totalmente acidental. E ele afronta o jogador. Olha, perdeu. Segue. Possível impedimento. Pênalti. Decisão de campo, tiro penal. Volta. Precisa ver a PP de impedimento, tá? Tá, calma aí, vamos ver primeiro o penal. Volta pra mim, Thiago. Então a ideia aqui é que eles vão ver primeiro se foi pênalti e depois vão conferir se há impedimento na jogada. Devagar. Sim, agora você quer Ok, falar pra mim vamos que pra disputar agora a não é, bola. tá louco, né? Tá, aí. ok. Não, e ele O atacante ele vai com a perna, ok? Pra tentar tocar a bola. O jogador defensor vem e calça ele, ok? Perfeito. Cara, eu queria saber onde o Lima, que tá com o pé à frente do pé do Mateuzinho, tá calçando o Mateuzinho nesse lance, assim. Eu fico muito curiosa pra saber onde... Aqui o Mateuzinho já tá com o pé pra cima aqui, ó. Como é que o Lima tá calçando o Mateuzinho? Mas ok, né? Perfeito, aqui também Ok, tem. o jogador chuta ele, Isso. ok. Ele sofre o canto das costas. Ok. Olha isso, cara. Isso é bizarro. Ó. Olha o pé do Lima. A bola. Olha onde vai o pé do Mateuzinho. Pra cima do pé do Lima. O Mateuzinho claramente se joga no chão. Mas ok, né? Ok. Ok. Ele busca, ele fala que tem os trancos também nas costas, tá? Vamos ver. Aí embaixo. É mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador tem, ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para pra mim no ponto de contato aqui, Thiago. Aí, Thiago, segue. Aí ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido. Pro Mateuzinho ter que dar um salto desse, é porque o Lima, ele já estava à frente do Mateuzinho pra alcançar essa bola. Assim, não tem argumento. Ok? Perfeito? Ok? Tá linha de fundo, ok. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado. Vamos checar o APP. Volta. Tá checando só o penal, já foi. Tá checando se teve... Aí, segue. Tá bom, vamos lá. O jogador erra aqui e aí começa Isso, a PP. perfeito. Só me escuta. Enfim, não precisa nem ver a questão de impedimento, porque, enfim, não tinha, né? Mas esse lance, assim, eu fico impressionada. Eu queria saber onde o Lima calçou o Mateuzinho. Eu realmente tô procurando ainda. Mas pra gente ver o outro também, e esse eu acho que abre muito mais margem pra interpretação. Inclusive, na hora que acontece, pra mim, realmente tinha sido pênalti. Mas esse aqui eu acho muito mais interpretativo, porque você tem que considerar se foi ou não uma disputa comum de bola. E se tem impacto suficiente pra derrubar o jogador. Área limpa! Nada! Possível pênalti. Apitou. Pênalti. Decisão de campo, penal, tá? Tá, vê essa aqui, eu preciso ver essa aqui primeiramente. Ah, eu não tô escutando de novo, Flávio. Fica de ouvido aí. É só ouvindo. Eu quero... Volta um pouquinho mais. Volta um pouco mais. Ok, tô voltando. Volta um pouco mais, aí. Você! Depois me dá uma... Horizonte. Oi! Pra mim ele sofre um calço. Pra mim tem um calço no pé dele, tá? Tem o domínio.
Toca a bola. Ok. Pra mim, ele já chega aqui já caindo. De fato, tem um contato com o Thiago Santos, mas ele já chega já caindo. Não é o contato do Thiago Santos que faz ele cair. Mas enfim, eu falo, é um lance muito mais interpretativo. Ok, não tem. Maurício. Você tem atendimento? Pega lateralmente. No movimento, ele Isso. bate o pé Tá, no calma posterior aí. da coxa Calma do aí. cara, ó. Mas no movimento, ó. Natural, o jogador não faz calço nenhum. Volta, calma. Deixa eu só fazer. Tá a perna direita. Tá? Segue. Essa aí, ok. Flávio, segue, agora segue, estamos segue. checando. Aquela ali, Ele tá o pisa, penal, tá? ok. Não, essa aqui, ó, tá falando. Essa aqui. Calma. Tá checando. Tá. Pega de frente agora. Vai lá e põe a Isso, bola preciso no ver lugar de que frente tá se tem falando comigo. contato. Pode seguir. Isso, esse contato Volta ele falou mais. que Então, foi. mas eu preciso mais. Isso aí, segue. Tô checando, Vai Souza. voltar. Ó. Toca a bola, Vem cá. tá? Ele perde o equilíbrio. Vem na linha. Eu não Tá vejo. checando, tá Aí, Falei com o microfone desligado, mas assim, a perna dele já tava toda virada. o pé que ele toca aqui é um toque sutil que não é suficiente Fala para que impacto. manter o né? procedimento lá que vai Tá. estar checando ainda, tá? Ele tá Pega fazendo. lateralmente aqui, a invertida. Não, a invertida ou a 3A ou 3B. Eu vou te falar, 3, fica só. 3B. 3B. Maurício. Vai indo Segura. lá. Oi, pode falar. Não vai indo lá. Eu entendo como on-field review pra não penal, Sim, tá? não tem contato, ok. Ô Souza, Fala. Souza, eu recomendo uma visão para não penal, tá? Para mim. Chega na Isso. área. Primeiro pra ele essa. Aquela de frente. Lembrando que o Aqui. outro lance não teve revisão, Isso, tá? aqui, Que eles não isso. chamaram, eles só concordaram. Volta Cheguei um na pouquinho área. mais. Volta um pouquinho mais. Ele já está lá. Você vai ver toda a jogada, tá? Tô soltando Vai, em slow, pode tá? Isso. Eu vou dando uns paus assim, até pra ver se o YouTube não me breca, tá? Mas acho que esse conteúdo especificamente não teria problema. A gente viu pela 4 também e pela 3A. 3A. Ah, tá. Vai Calma aí que eu vou te mostrar um outro ângulo. Eu quero ver um outro ângulo. Tá, eu quero ver uns 3 ângulos, pelo menos. Quero ver desse contato que teve no pé, como é que foi. Segue passar pra minha frente. Vai, de novo. Ó, de novo nessa. De novo na mesma, ok. De novo Na mesma, Na isso. mesma. Tá, Troquei vamos não. procurar outra. Aqui, ó. Deixa eu terminar esse loop, aí eu volto nele. Isso. Volta essa. Mais uma vez. Vou trocar o ângulo. Troca o ângulo. Ele disputa a bola, ok, olha lá. Ele tem o domínio, não tem o domínio. Tá, o toque. Eu tenho outro ângulo assim, esse toque no pé, eu quero ver. De novo, nesse ângulo, o William ainda está de fato à frente do Thiago Santos. Outro ângulo, vai. Aí, Ele pisa no chão e depois ele cai. tá bom. Zé, pra vocês esse toque, pra vocês não é o suficiente pra quê? Não é Certo? suficiente, ok. Ele toca, Tá. aí ele pisa no chão, olha lá. Depois ele sente Tá. e se atira ao solo. Tá, o contato é mínimo. O contato Isso. é mínimo. Eu também acho que ele tem um contato de pé, mas não é o spec de loca. Deixa eu ver nessa câmera de novo. Perfeito. Não É um esse contato pé de disputa, loca. mas não é suficiente para impactar. Ele valoriza. Quero ver minha frente, Maurício. Entendi. Ok, vou voltar com a minha decisão. Vai. Mais uma. Eu vou voltar com a minha decisão de não penal, tá? Porque esse toque é mínimo no jogador. Ok. Mas então esses são os vídeos, essas são as análises. Assim, o resumo pra mim disso tudo, tá? É deprimente, porque não é que é um erro. São vários erros, diversos erros ao longo de toda a competição. A gente viu isso em vários jogos, a gente viu isso agora e a gente vai seguir vendo isso até o final. Pra quem fica nessa, tô querendo prejudicar o Fluminense. Cara, não é só o Fluminense, tá? Tipo, tem erros absurdos ao longo de todo o campeonato, com vários times. Então, assim, eu até fiz uma enquete perguntando aos membros que têm acesso a enquetes exclusivas sobre se eles acham que isso se trata de um... Não necessariamente, tá? Só o lance do Fluminense, né? Mas com lances polêmicos de arbitragem que a gente teve ao longo dessa rodada, se trata de um despreparo ou de má intenção. Ali a maioria dos votos foi pra má intenção. Mas assim, me incomoda porque eu sinto que a gente nunca vai caminhar, tá? Os clubes não conseguem se fechar pra fazer uma liga, não tem força pra pressionar a CBF, porque às vezes eu acho que nem querem de fato pressionar a CBF. Porque assim, beleza, o Mário chegou a falar e tal que o Fluminense ia entrar com todas as medidas administrativas cabíveis. O Lessa até informou que o Fluminense ia pressionar para que esse áudio do segundo lance, que é o lance que nos prejudica, tivesse o áudio divulgado, porque não necessariamente
a tendência era a CBF justamente não divulgar porque não há intervenção do VAR no lance. E ela não tem, meio que ela não tem essa obrigatoriedade, digamos assim. Acaba que já aconteceu, então, essa divulgação. Mas, assim, me incomoda, porque mesmo essas medidas administrativas cabíveis, elas estão sempre após algum lance que a gente se sinta prejudicado. Mas, assim, não me parece que há, de fato, um movimento para cobrar da CBF a profissionalização desses árbitros, sabe? E enquanto não tiver... E aí não que eu acho que quando tiver a profissionalização vai estar tudo perfeito. Mas eu acho que é um passo necessário pra gente melhorar. E eu sinto que, assim, isso não vai acontecer nem agora, nem no ano que vem, nem daqui a 3 anos, porque eu acho que não tem ninguém muito empenhado nisso, de fato. E aí, quando os clubes não conseguem se unir, então, ou não querem se unir também, fica ainda mais complicado. Mas, assim, é aquilo. Cara, eu já falei, assim, pra mim nenhum dos dois lances é pra pênalti, mas o lance do Thiago Santos, ele cabe muito mais interpretação. Você precisa ver, então, que o William, ele não, se ele realmente não tá ali em condições de permanecer em pé, se ele já estava caindo, que pra mim ele já tinha perdido completamente o equilíbrio, quando o Thiago Santos toca nele, ou se de fato o toque do Thiago Santos que tem tem impacto suficiente pra jogar o William no chão, pra mim não tem. Então, assim, é muito mais interpretativo. Se esse lance ele mantém o pênalti, eu vou engolir, porque de fato tem muito mais margem para interpretação. Mas o lance do Lima, assim, o Thiago, o Mateuzinho, ele dá quase que um salto de balé para conseguir entrar ali com a perna na frente do Lima. E enfim, é simulação clara, sabe? E me incomoda também porque os árbitros brigam com a imagem e tem muito torcedor que tenta brigar com a imagem também. Não acho que o Fluminense de fato jogou para ganhar aquela partida. Mas, enfim, esse é o tipo de prejuízo que acaba tirando um ponto, porque é um jogo que era a cara de um empate. Nem Fluminense, nem Vitória se destacaram o suficiente para poder falar que fizeram em campo para sair com a vitória. Mas então vamos seguir, que a gente ainda tem que falar sobre os jogadores do Fluminense, algumas novidades que a gente tem. E esses jogos que são importantes na sequência dessa semana. Bem, o Fluminense volta a campo agora na sexta-feira, dia 1º, às 9 horas da noite, para enfrentar o Grêmio. Jogo que aconteceria no sábado, mas a CBF antecipou porque tem disputa entre o Flamengo e o Galo pela Copa do Brasil no Maracanã no domingo, então seria ali para dar um dia extra de descanso ao gramado. E o que a gente vai ter de novidade para essa partida, né? Além do retorno certo do Facundo Bernal, porque estava de fora por conta da suspensão, há uma expectativa ali, talvez uma expectativa leve com relação ao Thiago Silva, que vai ter aí um tempo para poder tentar conseguir se recuperar, tá? Por que eu falo que é uma expectativa leve? Porque o Thiago Silva, ele tá ainda em processo de recuperação, como o Fluminense havia divulgado, e vai depender muito dele não voltar a sentir dores. Então, vamos ver, né? Tomara que ele esteja à disposição. E aí, se ele não estiver, fica aí a questão. Eu acho que o Mano mantém o Manuel, tá? Apesar da desatenção ali no lance final, eu acho que ele mantém o Manuel. Mas, quem sabe também não inicia a partida com o Ignacio e o Thiago Santos de titulares. Até lá, com certeza, a gente vai ter alguma novidade sobre isso. Mas outro jogador que talvez a gente volte a ver na lista de relacionados é o Nonato, isso porque foi divulgado no fim de semana, o Vitor Lessa falou sobre isso, falaram sobre isso na transmissão da partida também, que o Nonato, ele não tem nenhuma outra questão física, né? Ele tá apenas usando a máscara, mas ele já pode jogar de máscara. Não sei se o Mano tá tentando preservar para garantir que não vai ter nenhum outro lance que possa prejudicar essa recuperação de cicatrização mesmo do Nonato. E aí, enfim, confiando no Vitor Hugo, levou para essa partida, mas o próprio Mano reconhece na coletiva de imprensa que não foi uma boa partida do Vitor Hugo. Então, quem sabe a gente pelo menos não vai ter o Nonato no banco, já que com o Bernal voltando, a questão da titularidade não seria ali questionada, né? Não seria questionada e não ia entrar com o Vitor Hugo Nonato no lugar do Bernal. E enquanto eu tô gravando esse vídeo, saiu uma notícia do GE falando sobre a evolução do Kevin Serna, que há essa expectativa de recuperar o jogador ainda para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Serna, a lesão dele, essa lesão muscular que ele sofreu, havia possibilidade de tirar o Serna do Campeonato Brasileiro, porque
ela poderia durar 2 meses de recuperação. Mas então saiu essa matéria, vou colocar na tela com vocês pra gente ver os detalhes. Serna evoluiu em recuperação e deve voltar a ficar à disposição do Fluminense no Brasileirão. Essa é uma matéria do Gustavo Garcia com a Camille Barbieri. O atacante vem dando boa resposta no tratamento de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A boa notícia do Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro, de fora do time desde o dia 3 de outubro, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro. O Kevin Serna vem evoluindo bem na recuperação e deve voltar a atuar ainda em novembro, tá? Ainda em novembro, porque já estamos no dia 28, né? Novembro já tá aí batendo na porta. Um dos reforços do Fluminense na janela do meio da temporada, o atacante teve lesão grave na coxa, com a previsão de recuperação de 1 a 2 meses, né? Poderia até impossibilitar o retorno em 2024. De fora, 4 semanas, o atacante correspondeu bem ao tratamento e vem fazendo trabalho específico em campo, ótimo sinal, né? O Serna então já fazendo trabalhos específicos em campo, assim como o Thiago Silva, que se recupera de lesão no calcanhar. Ainda não há data certa para o retorno do Serna, normalmente nunca há, né? Mas internamente o Fluminense já começa a contar com o jogador para o próximo mês, para os jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, pelo que o atacante vem apresentando nos trabalhos feitos no CT Carlos Castilho. Ainda coloca o Serna aqui como achado do Flu, precisou de pouco tempo para se adaptar, ganhou a titularidade com o Mano Menezes, enfim, né? Só recapitulando aqui quem é o Serna, né? Mas então, ótimo sinal essa questão da recuperação, obviamente ali pelo que vocês conseguiram ver da matéria. Dá pra perceber que por mais que fale em novembro, é difícil imaginar o Serna já voltando pro dia 1º de novembro contra o Grêmio, mas que pode ajudar a gente nessa reta final. O Fluminense tem perdido velocidade em campo, então é bom ter um jogador assim à disposição, até porque se o Serna tá se recuperando rápido assim, além provavelmente o bom condicionamento físico, também tem a questão do esforço, né? Porque isso também demanda bastante esforço e empenho do atleta para ele poder se recuperar em um tempo mais curto. E aí eu acho que a gente já espera até naturalmente um bom retorno aos gramados. Basicamente como foi o Diogo Barbosa, que além de se recuperar muito rápido, já voltou entrando em campo. Quem sabe a gente não dá essa sorte com o Serna dele voltar entrando bem logo após se recuperar dessa lesão. Mas então o Serna já está fazendo trabalhos específicos no campo. Ótimo pra gente. E hoje a gente tem alguns jogos importantes pensando na tabela do Fluminense. Isso porque o Vasco vai entrar em campo contra o Bahia. Vasco que hoje tem 40 pontos na classificação ali do Campeonato Brasileiro, ou seja, dá-lhe Bahia, porque o Vasco com 40 pontos é um adversário que é bom segurar pra gente pensar em alcançar ali na tabela. E além disso, a gente tem um confronto que é um confronto de disputa direta dentro do Z4, entre Corinthians e Cuiabá, tá? E normalmente jogos com 2 adversários diretos a gente pede muito pelo empate, mas esse seria um bom jogo pra mim, né, na minha opinião, pro Cuiabá fazer pontos, porque o Corinthians hoje tem 32 pontos, se vence a partida vai a 35, chega um pouco mais perto da gente, sai do Z4, e já o Cuiabá tem 27. Se o Cuiabá faz 30 pontos, ele segue no Z4, segue abaixo do Corinthians, então você dá uma segurada em 2 adversários, ainda que você aumente, né, a quantidade de pontos do adversário que tá ali mais embaixo. Eu sei que é muito importante pra gente definir, pra competição, né, pra gente é muito importante que a competição defina o quanto mais rápido possível quais são os times que já estão rebaixados, mas enfim, eu acho que esses 3 pontos pro Cuiabá não seriam ruins pensando na tabela pra gente. Obviamente o empate ele também ficaria bom, né? O Corinthians iria a 33 e o Cuiabá a 28, mas enfim, eu acho que dá uma segurada no Corinthians também. Ainda mais que é uma equipe que tem mais recurso para poder subir na tabela, seria bacana. E hoje às 3 horas da tarde também tem clássico pelo Brasileirão de Aspirantes. Fluminense enfrenta o Botafogo no estádio Marcelo Vieira. Bem, a equipe sub-23 não tem se destacado muito. Vamos torcer para que nesse clássico tenha algum destaque positivo de jogadores que possam ajudar o Fluminense muito em breve, né, digamos assim, no time principal. E na quinta-feira, para a galera do vôlei, o Fluminense enfrenta o SESI Vôlei Bauru
às 6h30 vai ter transmissão da Sport TV 2. E já no fim de semana, no sábado, também tem jogo do Flu. Fluminense e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca Feminino. As meninas que inclusive venceram, né, nesse sábado contra o Resende, venceram de 3-0 o Resende, vão entrar em campo pela semifinal às 3 horas da tarde. Então, assim, tem bastante Fluminense pra gente ver também ao longo dessa semana. O que eu deixei pra falar do Soteldo no final? Bem, vocês chegaram a perguntar bastante sobre isso. Se eu não me engano, foi na nossa live pré-jogo, antes da partida entre Fluminense e Vitória. Como eu falei pra vocês, eu tava esperando algum jornalista que eu conheço confiar abordar o assunto. O Gabriel fez isso nesse fim de semana, falou sobre o caso. Quem deu essa informação foi o Márcio Nogueira, do canal do Ricardo Mazella. Ele fala ali sobre a possibilidade do Soteldo do Flu, falando sobre o Fluminense ter negociações pelo jogador. O Gabriel Amaral falou sobre isso, falou que não tem confirmação, que ele acredita que vai ter negociação de fato rolando. O Fluminense não deve ter com ninguém por agora, né? Você pode fazer sondagem ali e tudo mais, mas dificilmente tem negociações de fato em curso, enquanto a situação do Fluminense 2025 não se define. De fato ainda não está definida, né? Só que aí o Gabriel fala sobre os bastidores, digamos assim, do Soteldo, e ele compara justamente com o Casares. Enfim, a gente sabe a situação do Casares quando veio pra cá. Eu espero que ainda que seja um jogador de qualidade, se tivesse extra-campo complexo, o Fluminense não traga, acho que isso bagunça vestiário, acaba que você não tem um jogador 100% dedicado em campo. A gente viu quanto foi um problema com o John Kennedy, inclusive quando eu tava assistindo o vídeo do Gabriel, eu fiquei pensando, gente, imagina John Kennedy e Soteldo, então, juntos pelo Rio de Janeiro, se de fato tudo que se fala sobre o Soteldo é verdade, se ele continua assim. Então, assim, confesso que não é um jogador que eu queria. E até nessa live, né, tinha uma pessoa falando que o Fluminense, que a tendência é o Fluminense contratar jogadores mais altos e fortes. Se for o caso, eu também não sei se o Soteldo é uma boa, não. Eu até achava que era um jogador mais velho, o Soteldo tem 27 anos. Mas enfim, com esse extra-campo e pensando em aumentar a estatura do time, eu não sei se seria a minha opção. Mas então, seria esse o pé do assunto. Mas então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que hoje é a nossa segunda-feira, a nossa live tradicional às 9 horas da noite. Vou estar esperando por vocês pra gente poder discutir, enfim, tudo que surge de notícia ao longo do dia. E obviamente eu duvido que a gente vai conseguir entrar nessa live sem mencionar nada sobre a partida entre Fluminense e Vitória, mas espero por vocês. Não esquece, curtiu, deixa aquele like, se é novo por aqui, se inscreve. Se tiver interesse em participar do nosso clube de membros, dá uma olhada, tem sempre o link na descrição. Eu costumo deixar também no primeiro comentário fixado. Mas é isso, um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até mais tarde.